Louvado seja Deus, amém? Quero cumprimentar todos os ouvintes que estavam nos aguardando até esse prezado momento. Ainda dá tempo de você compartilhar este link com alguém no WhatsApp, no Messenger do Facebook, seja lá no Instagram, onde quer que você queira compartilhar com alguém que realmente está necessitando de ouvir a voz de Deus, amém? Corra depressa, amém? Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês correr, compartilhar esse link com alguém que está precisando. E olha que tem muitas pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus, de aprender mais um pouquinho com o Senhor. Quem quer orar comigo, diga amém. Amém. Oh, maravilha! Então fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos para o Rei, estenda ela para o alto, sem ira e sem contenda, e fale com aquele que te chamou, fale com aquele que te escolheu, fale com ele que ele te trouxe você aqui dentro da casa do Pai. Ele tem uma palavra, ele tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui na casa do Pai. Oh, maravilha! Meu Deus querido, meu Deus amado, já quero te apresentar os ouvintes, meu Pai, que estava aguardando este momento, Senhor. E eu creio, meu Pai querido, que o Senhor vai tomar a frente. O Senhor estará na frente, Senhor, conduzindo o caminho. Eu tenho certeza, meu Pai, que se eu colocar palavra de entendimento, palavra de sabedoria, Senhor, não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos aprender, Senhor, para que possamos viver uma vida com abundância, Senhor. Revela o oculto, revela o escondido. Meu Deus, abençoa, Senhor, os escritores da palavra de Deus, aqueles que escrevem livros, aqueles que escrevem estudos, meu Pai, para a edificação das ovelhas, dos ouvintes, meu Pai. Fala conosco, fala comigo, Senhor, de uma maneira santa, Senhor. Oh, abre a canto, orabaia, visita, Senhor, essa senhora. Meu Pai, eu não sei o seu nome, mas está sentado, Senhor, no seu sofá, e eu vejo o pé dela, Senhor, o pé direito, Senhor, com uma ferida chamada, meu Deus, úlcera varicose. Senhor, quanto sofrimento, Senhor, quanta dor, Senhor, essa pessoa está sentindo, Senhor. E Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, Senhor. Tu és a cura, Tu és a libertação, Senhor. Liberta, Senhor, essa vida, meu Pai. Liberta, Senhor querido, porque eu creio, Senhor, eu creio na cura de vida. Meu Deus, eu creio, Senhor, na libertação, meu Pai. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Por gentileza, minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, no livro de Provérbios, capítulo 3. Aleluia! Livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 9 e 10, amém? Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quem está procurando dar glória a Deus? Aleluia! Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos fazer a leitura, amém? Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares, amém? Podeis nos assentar, amém? Se assente e bate palmas bem forte para Jesus, amém? Honre a Ele com as suas palmas, a sua alegria, mas com gosto, mas com vontade, aleluia, porque Ele merece. Ele é merecedor de todas as coisas. O tema, querida igreja, aqui nesta noite é o seguinte, repita-se comigo: honrando ao Senhor com nossos bens.
Vamos repetir mais uma vez? Honrando ao Senhor com os nossos bens. Louvado seja Deus, amém? Palavra maravilhosa, irmãos, que Deus ele quer falar conosco. Presta atenção aqui, irmãos. Eu gosto muito de ensinar, porque é tão bom aprender. Quando a gente aprende, é muito difícil você errar. Quando você aprende, a não ser se você não vigie. Mas se você vigiar, vai ser bem difícil você errar. E hoje eu quero falar a respeito de honrar. Talvez você já sabe o que significa honrar. Quem já sabe vai relembrar novamente, mas para quem não sabe vai aprender. Eu tenho certeza que Deus falará contigo aqui nesta noite. Querida igreja, o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Vou repetir, significa distinguir, fazer diferença. E é isso, querida igreja, o que Deus espera de mim, o que espera de você, o que espera dos ouvintes que estão nos ouvindo. E muito mais, querida igreja, do que dízimo, muito mais do que oferta, Ele espera que eu e você o honremos, amém? Aleluia. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta no livro de Provérbios, vai acompanhando comigo, nós vamos repetir de novo. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Querida igreja, temos aqui uma promessa de Deus. Todas as vezes que você vem na casa do Senhor, Ele tem uma promessa a mim, tem a promessa a você. E quando Ele tem uma promessa que tem o seu sim, Deus muitas vezes Ele vai falar sim e também vai falar o seu amém. Como diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. E o texto de Provérbios, querida igreja, ele fala de Deus suprindo. Ele quer suprir algo na tua vida aqui nesta noite. Suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão. Quem está precisando de provisão, diga amém para Jesus aí. Amém. Aleluia. Isso, querida igreja, não se aplica somente a celeiros, a lagares. Amém? Hoje, de forma literal, querida igreja, como no caso dos judeus. Todo mundo fala, todas as tuas pregações você fala dos judeus. Mas é bom você aprender, amém? Como no caso dos judeus daquela época, querida igreja, mas também devemos entender que Deus está se referindo a uma provisão abundante. Amém? Deus jamais vai dar um pouquinho. Ele sempre vai dar o quê? Abundante. A vontade de Deus, querida igreja, aqui nesta noite, é suprir as tuas necessidades, as minhas, as nossas necessidades materiais dos seus filhos. E quem são os seus filhos? Somos nós que estamos aqui e aqueles que estão nos ouvindo também nesta noite, amém? Nós somos os filhos. Há diversas promessas, querida igreja, na Bíblia que se referem a isso. Quando eu leio lá no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, está escrito o quê? O que está escrito no Salmo 23, versículo 1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Se você também ler lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, vai falar também a respeito disso. Então, querida igreja, com tudo isso, não acontece de forma automática, como muitos esperam que isso aconteça. Querida igreja, esta promessa, ela é condicional, ou seja, presta atenção aqui, não se cumpre por si só. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Mas depende de cada um de nós. Presta atenção aqui, para que possa ser concretizada. O que Deus quer fazer na tua vida depende de você, para que isso venha a ser
realizado, feito na tua vida. Então presta atenção. Então lá no texto bíblico, presta atenção aqui, acima pode ser dividido em duas partes, o que nós temos que fazer. Mas pastor, o que é que nós temos que fazer? Presta atenção aqui. Eu preciso fazer algo como você também. É o que Deus fará depois que fizermos a nossa parte. Quando você fizer a sua parte, tenha certeza, fique tranquilo que Ele vai fazer a dele. Querida igreja, esta promessa divina é sobre a provisão, prosperidade. Não entenda como riqueza, presta atenção aqui. Ele revela a vontade do próprio Deus para os seus filhos, presta atenção aqui. Contudo, querida igreja, muitos crentes sinceros não a experimentam. Acredite hoje naquilo que Deus fala com você. Eu acredito que isso tenha ocorrido justamente porque é uma dimensão de entendimento. Tem pessoas que têm uma facilidade de entender as coisas, outras são mais lentos, outros bem devagar, mas todos chegarão ao mesmo entendimento. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Então, acredito sim que isso tenha ocorrido justamente por quê? Porque cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de entender, uma maneira de compreender. E por trás desta promessa, querida igreja, que ainda não foi alcançada pela maioria dos crentes, presta atenção aqui. Por quê? Porque nós temos ouvido muito sobre as bênçãos de dar, ou seja, de doar. Eu acredito que nessa doutrina, querida igreja, porque é bíblica, porque está escrito na Bíblia, mas a palavra de Deus não nos ensina somente a darmos. Presta atenção aqui. Mas ensina também a forma certa de fazê-lo. Aleluia. Eu creio que esse texto nos revela mais sobre a atitude correta que devemos ter ao darmos do que sobre a dádiva em si. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Observe aqui comigo. Observe que quando afirmamos que Deus ele responde às orações, estamos afirmando algo bíblico e é verdadeiro, querida igreja, mas as escrituras sagradas não nos ensina apenas a orarmos, mas revela também que há uma forma correta de se fazer isso. Percebemos algo aqui, querida igreja? Percebemos esse princípio na epístola de Tiago, onde eu leio, onde você também pode ler lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Aleluia! Querida igreja, logo precisamos aprender a pedir. Muitas vezes você vem na casa de Deus, mas não sabe pedir corretamente. Precisamos aprender a pedir, mas também precisamos aprender de forma certa e de como fazê-lo. Então eu acredito que o mesmo se dá com o ato, querida igreja, de ofertarmos ao Senhor. Foi por isso, querida igreja, que o apóstolo Paulo deu a seguinte instrução aos irmãos de Corinto. Se vocês lerem, vocês vão lembrar do que eu vou dizer aqui para vocês. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza e nem por necessidade. Por quê? Porque Deus ama o que dá o quê? Com alegria. Na outra tradução, alegremente. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, irmãos, quando a gente vai ofertar, não é só pegar o dinheiro e colocar aqui, não. Como muitos fazem, amém? Tem que ser, irmãos, você tem que resolver isso em seu coração. Muitas pessoas, irmãos, vai ofertar, vai dizimar com tristeza. Deus nem vai receber isso. Muitas vezes vai dar por causa da necessidade. Mas a Bíblia nos diz, porque Deus ama ao que dá com alegria. É o que está acontecendo, irmãos. As escrituras sagradas, querida igreja, também nos mostram pessoas como Caim. Quem já leu lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis, que ele ofertou ao Senhor. Sim ou não? Ele ofertou ao Senhor ou não ofertou? Ofertou. Contudo, querida igreja, ser aceito uma vez que havia algo errado em sua atitude. Mas ele ofertou, mas tinha uma atitude dele que estava errado, a qual Deus não estava se agradando. Presta atenção aqui, o que conta, sabe o que é, querida igreja? É a honra.
O conselho que Deus nos dá aqui nesta noite, por meio de Salomão, querida igreja, é de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Amém? O que está em questão aqui é a manifestação da honra e não os bens em si. Presta atenção aqui. O uso dos bens é só um meio de expressarmos esta honra. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deus não está interessado em nossas ofertas, e sim na atitude que eu e você leva, a qual você entrega nas mãos dele, as nossas ofertas. Um dos maiores exemplos disso, querida igreja, está no que Deus pediu a Abraão. Quem lembra? O que Deus pediu a Abraão? Ele pediu a Abraão o sacrifício de quem? De Isaac, seu filho. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 até o 10. Presta atenção aqui. E na hora, querida igreja, dele imolar o seu filho, o patriarca, a Bíblia diz que ele foi impedido do quê? De fazê-lo. Presta atenção aqui. E o Senhor deixou bem claro que ele só queria o que? A expressão de honra. E não privá-lo ele de seu filho. Quem está entendendo da glória a Deus? E eu pedi, querida igreja, justamente o que Abraão mais amava. Ele amava, não amava? Amava. E o Senhor estava lhe dando o quê? Uma oportunidade do quê? De honrá-lo. De que maneira? Tremendamente. Olha que coisa linda. É Deus, né? Olha como que Deus, ele conhece as nossas vidas. Presta atenção aqui. Então vemos o mesmo princípio, querida igreja, revelado de forma inversa. Ou seja, lembra de Ananias e Safira? Lembra? Então quando Ananias e Safira trouxeram uma oferta de alto valor, quem lembra dessa passagem? Diga amém. Amém. Mas com a motivação errada. Eles levaram, mas a motivação deles era errada. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. Era recheado de mentira. Porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Mas então, pastora Patrícia, então o que aconteceu? O que aconteceu que Deus, presta atenção, o que aconteceu naquele momento? Deus se agradou do que Ananias e Safira estava fazendo? Não, né? Porque ele estava agindo de uma maneira errada. De forma alguma, querida igreja. Quando vocês lerem lá no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o 5, que o Senhor os julgou pelo que fizeram. Não foi o apóstolo que julgou, foi Deus. O Pai Celestial, querida igreja, não queria dinheiro deles, não queria o dinheiro de Ananias, não queria o dinheiro de Safira, e sim uma atitude de honra daquele casal. Honrar, querida igreja, significa distinguir, fazer diferença, como eu falei lá no comecinho para vocês. Portanto, meus amados irmãos, Deus deseja ser distinguido de todas as demais coisas em nossas vidas, mesmo os que temos como mais preciosas. Irmãos, eu sei que Deus me deu essa honra de orar em favor das pessoas que ofertam, daqueles que dizimam. E tem muitas pessoas que às vezes eu oro, não prestam atenção naquilo que eu falo. Lógico, pelo Espírito Santo de Deus, é claro, porque eu não tenho nada para oferecer se não vier dele. Mas todas as vezes que eu oro, não sei se os irmãos percebem quando eu falo, Senhor, da mesma maneira que o Senhor tocou no coração deles para abençoar esta obra, que volte 100 vezes mais. Tem gente que não toma posse disso. Fica só nas meras palavras. Sabemos, querida igreja, que Ele é infinitamente perfeito. Nosso Deus, Ele é o quê? Perfeito. Logo, Ele não tem nenhum problema de rejeição ou de alta aceitação. Então, querida igreja, presta atenção aqui. Porque Ele busca tanto ser honrado, Deus faz pelo simples fato de que Ele deseja que eu, que você, que os ouvintes sejamos abençoados. O reino de Deus, querida igreja, funciona por princípios. E um dos princípios que o Senhor estabelece é o seguinte. Sabe que está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B? Honrarei aqueles que me honraram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ai, palavra triste, hein? E palavra de bênção. Ele diz o quê? Honrarei aqueles que me honra a Deus, irmãos. Mas aquele que me despreza, o que vai acontecer?
serão tratados com desprezo. Porque Deus, ele conhece, irmão, o cidadão. Ele conhece o homem e a mulher. Ele sabe do cristão, daquele que está ofertando ao Senhor. Deus, querida igreja, Deus não está atrás de nossas ofertas. Mais uma vez eu quero, falar aqui para a igreja, e sim da honra que deve ser expressa por meio delas. Cada vez que você está ofertando, você está expressando a sua honra diante dele. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. E quando a oferta não demonstra a honra que ele espera, então ele passa a estar numa condição de não mais ser aceita pelo Senhor. Presta atenção aqui. O filho, ele honra o pai. O servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ou sacerdotes, que desprezais o meu nome, vos dizeis: em que te desprezamos? Nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo? E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresentando o teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com os tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse em vós que feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão o quê? A oferta. Mas onde está escrito isso, pastora Patrícia? Lá no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até 10. Ao instituir, querida igreja, as ofertas de Deus, ele esperava ser honrado por meio delas. Ele jamais buscou a oferta em si. Mas por intermédio do profeta Malaquias, querida igreja, o Senhor está nos dizendo que ele preferia o templo fechado do que receber uma oferta que não expressasse honra. Nos dois níveis, querida igreja, de relacionamento com Deus, em que nos enquadramos, e o filho e de um servo. Presta atenção aqui. Espera-se que haja honra. A honra, querida igreja, não se atém à oferta em si, mas o anseio de se expressar o amor e o valor ao Senhor. Encontramos aqui nesta noite melhor exemplo desse princípio na página, quando nós começamos a folhear o livro lá no Novo Testamento. Lembra dessa passagem? Eu creio que todo mundo lembra. Estando ele lá em Betânia, estava lá reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso. E a Bíblia diz que veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo, de nardo puro e de grande preço. E quebrando o vaso, querida igreja, ele derramou-lhe sobre a sua cabeça o bálsamo, mas alguns ouvem em si mesmo, se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício desse bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres. E bramavam contra quem? Contra ela. E Jesus, porém, lhe disse: deixai-a, porque molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto, querida igreja, os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Olha que interessante, irmãos. Parece que as nossas ofertas também é apenas uma simples palavra, mas não é.
Tem que saber de que maneira que você está ofertando ao Senhor. Precisa transmitir a Ele com honra. Observe aqui comigo o que esta mulher fez. Que muitas vezes, talvez você ou quem está me ouvindo não faria, mas certamente, querida igreja, ela honrou ao Senhor com a sua atitude e permitiu que por meio do seu ato, o Senhor também pudesse honrá-la. Estamos aqui aprendendo na palavra de Deus acerca a respeito desta mulher por causa de um mandamento de Jesus de sempre contarmos o que ela fez. E é isso, querida igreja, não foi ordenado por ele só porque tivéssemos o que aprender, mas para que esta mulher jamais fosse esquecida por aquilo que fez. Deus não quer esquecer daquilo que você tem feito a ele. E não vai pensar que todos vão ser a favor a você quando você ofertar na casa de Deus. Muitos vão ser do contra, vai falar que está desperdiçando. Você está desperdiçando o que você está fazendo, isto é em vão. Mas se você fez a Deus para honrá-lo, só tenho que ser abençoado. Aleluia. Se a honra que o Senhor nos concede está ligada à honra que a Ele concedemos, então, querida igreja, podemos dizer que esta mulher, Maria de Betânia, conseguiu ir ao fundo em sua atitude em geral. Querida igreja, esse texto, como você pode ler na sua Bíblia, ela é usada para ilustrarmos a adoração. Eu concordo com isso, não sei se você concorda com isso, mas o que a maioria dos crentes não percebe, querida igreja, é que nesse contexto envolve valores materiais e não uma expressão musical. Isso é um tipo de adoração silenciosa, mas que certamente satisfaz plenamente o coração de Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? O que podemos aprender, pastora Patrícia, com esta mulher e com as pessoas que estavam naquele banquete? A primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus falou ao meu coração, e eu espero que esteja falando também ao seu coração com relação a essa mensagem, e que normalmente, querida igreja, vinculamos as nossas ofertas a uma necessidade específica. Presta atenção aqui. Como pastora, eu percebo muito bem isso, querida igreja, sempre que desafiamos as pessoas a ofertarem com vistas a um propósito específico, elas correspondem mais. Eu quero declarar aqui nesta noite para você que está me ouvindo, que temos errado nessa matéria. Vamos aqui colocar alguns exemplos bíblicos de ofertas para você entender que foram levantados visando se suprir uma necessidade, como foi o caso do tabernáculo de Moisés. Eu creio que você já leu na sua Bíblia. Se você não leu, vai aprender. Por exemplo, querida igreja, isto em si não é errado, mas uma mentalidade errada que entrou juntamente, querida igreja, com a prática desse princípio, a de que sempre teremos que achar destino de utilidade justificável para a oferta. Querida igreja, quando aquela mulher, ela quebrou o vaso, porque Maria de Betânia, ela quebrou aquele vaso, ela derramou aquele perfume, ela estava praticando o quê? Um desperdício? Lógico que não havia razão diante do raciocínio humano. Quem estava ali assistindo o que ela estava fazendo, não estava entendendo a honra que ela estava tendo com o Senhor. Aleluia. Estamos falando de uma oferta altíssima, especialmente, querida igreja, se considerarmos a escassez que se vê naquele lar. Quando Marta, querida igreja, ela começa a reclamar que a sua irmã Maria não estava ajudando, é porque elas não tinham serva para fazer aquele trabalho. Concorda? 300 denários, querida igreja, para quem não sabe, era muito dinheiro naquela época. Um denário, querida igreja, era pago de um dia de trabalho. Os judeus, querida igreja, trabalhavam 6 por semana, portanto, num mês, querida igreja, de 30 dias, eles ganhavam cerca de 26 denários, descontando-se os 4 sábados de descanso, porque eles guardam o sábado. Querida igreja, o perfume desperdiçado, presta atenção aqui, de segunda mão, poderia ser vendido por 300 denários. Mas talvez, querida igreja, ele tenha custado até mais do que isso para a mulher. Isso dava mais de 1 ano de salário de um trabalhador normal. Quem está entendendo aí? Note, querida igreja, que ninguém se importou com a oferta em si, mas com o fato dela não poder ser utilizada de maneira esperada pelas pessoas que estavam naquela casa.
Quantas pessoas você dá uma oferta e as pessoas não entendem como que vai usar aquela oferta? Da mesma forma, eu acredito, querida igreja, que temos perdido a essência da oferta, que é damos honra ao Senhor. Aleluia, só pensamos da maneira em que o dinheiro pode ser aproveitado. Presta atenção aqui comigo. E se a oferta, querida igreja, for para a melhoria do templo, da congregação, da igreja, seja lá onde for, todo mundo dá, pois isto, querida igreja, redundará em mais conforto para quem está dando. Oh, maravilha! Mas quando se trata de ofertarmos para quem está no campo missionário, nem sempre nós sentimos tão disposto para ofertá-lo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Não temos nos preocupado de verdade em agradarmos ao Senhor. Muitas mensagens sobre contribuição, eu creio que você já ouviu várias. Quase parece surgir que dizimar, investir no título de capitalização. Presta atenção aqui, seja a mesma coisa. Eu não nego que Deus fez promessa que nos abençoaria, como diz lá no livro de Malaquias 3:10, 12, porque nós temos visto Deus agir principalmente nesse ministério. É muito claro, querida igreja, sobre isso, mas o que faz que Deus nos abençoe, então, não é apenas o dar em si, mas também a atitude de honra que demonstramos ao darmos. Eu creio no princípio de dar e receber. Você também crê? Amém. Mas tudo deve ser entendido, querido, sobre a ótica da honra do Senhor. Há crentes, querida igreja, que dizimam com fidelidade, louvado seja Deus por isso, mas faltam com a honra quando sonegam os impostos, quando pisam nas pessoas com que negociam para ganhar o dinheiro, explora os necessitados, e ainda acha, querida igreja, que pelo fato de dizimarem, Deus o recompensará. O dízimo traz bênção, não maldição, enquanto está sendo uma expressão de honra ao Senhor. Mas quando, presta atenção aqui, mas quando isolamos do princípio de honra, estamos literalmente anulando a promessa do Senhor. Você pode entender o que eu estou dizendo? E o que fazemos de errado, pastora Patrícia, em outro aspecto da nossa vida material e financeira, e acaba nos roubando, ao invés de fazer com que recebamos uma bênção divina. Honrar o Senhor, querida igreja, com os nossos bens, diz a respeito a muito mais do que apenas dizimar e ofertar. Os dízimos e ofertas, querida igreja, são apenas uma parte disso. Se forem entregas de forma correta, eu tenho visto pessoas dando dízimo sem provarem as bênçãos que advêm desse gesto. Quem está entendendo da glória a Deus? A bênção, querida igreja, não está ligada somente ao dízimo, oferta. Estou repetindo novamente para vocês poderem entender. O ato de dar, ela tem tudo a ver com a maneira com que fazemos isso. E por falar, querida igreja, de uma oferta, é preciso entender como Deus recebe honra quando praticamos este nível de contribuição. Mas, pastora Patrícia, então como que Deus vê as nossas ofertas? O Senhor vê as nossas ofertas de um modo diferente do que costumamos ver. Observe comigo aqui. E sentando-se Jesus de frente do cofre das ofertas, ele observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre, e muitos ricos, querida igreja, deitavam muito, e vindo porém uma pobre viúva, lançou 2 leptos que valiam um quadrante, e chamando eles os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam oferta no cofre, porque todos eram daquilo que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento. Livro de Marcos, capítulo 12, 41 até o 44. Assim, querida igreja, como no dízimo, Deus estabeleceu uma proporção dos rendimentos a ser devolvida a Ele. Presta atenção aqui. Levando-nos a darmos de acordo com o que ganhamos, assim também no que diz a respeito às ofertas,
Ele considera, querida igreja, as posses ou o ganho de cada um. Esse texto, irmão bíblico, quando nós começamos a ler, começa a nos revelar que uma viúva pobre deu mais do que os ricos que lançavam muito dinheiro. Para eles, aquelas grandes quantias eram trocado apenas, mas para aquela viúva significava tudo. Não sei se você pode imaginar tudo que ela possuía para continuar a viver. Aleluia. Então, querida igreja, quem honrou mais a Deus com a sua oferta? Certamente, é claro, foi aquela viúva que deu tudo, e não os ricos que ali estavam. Ela demonstrou um amor genuíno. Aleluia, santo é teu nome. E os outros só cumpriram a sua obrigação. Infelizmente, querida igreja, porém, temos a mania de acharmos que a oferta só é realmente válida se fizer uma boa diferença na caixa da igreja. Está errado. Semelhante à mulher que quebrou o vaso de alabastro, querida igreja, e esta viúva também não fez diferença para o caixa da igreja, figurado no templo. No entanto, querida igreja, ela demonstrou honra, e é isso que importa. Honre. Vocês que estão aqui nesta noite, honre ao Senhor. Não deixe o inimigo roubar as tuas bênçãos. Aleluia. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, é coisa séria, irmãos, o que Deus está falando aqui conosco, aqui nesta noite. Amém? Honra com os bens que não chegam ao reino. A Bíblia fala de outras formas de ofertar, abençoando pessoas e que não produz diferença no caixa e na contabilidade da igreja, mas que são vistas pelo Senhor como uma forma de honrá-lo. Sabe como está escrito lá no livro de Provérbios 19, versículo 17? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Você já viu uma pessoa chegar na igreja, lá no particular, quietinho, sem que ninguém vê, põe o dinheiro na mão da pessoa e fala: olha, Deus mandou te abençoar? Deus pode abençoar, irmãos, dessa forma também, sem que ninguém saiba. Ninguém precisa saber, só você e Deus, amém? A ocasião, querida igreja, que seremos levados a agir com misericórdia, de dar esmola aos necessitados. O conceito da palavra esmola, em nossa cultura, reflete uma ninharia, né? Pouquinho, né? Mas o conceito bíblico, querida igreja, não é este. Esse dinheiro doado não entrará no caixa e na contabilidade da igreja, mas Deus o recebe como se houvesse sido dado a ele recompensa, e que se preocupa com quem é importante para ele. Aleluia. E você é importante para ele. Quem está entendendo a glória a Deus aí? Glória a Deus. No chamado do Sermão da Montanha, quem é que nunca leu? Tem que já até leram, né? Jesus ali, querida igreja, ele nos ensinou que devemos ter uma atitude de não brigarmos por causa dos bens materiais, não é? Ele fala lá, quando você começa a ler, você vai entender isso. E há momentos, querida igreja, em que a melhor atitude é abrirmos mão do que temos. Sabe quando eu leio lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 40, que diz assim: e ao que quiser pleitear contigo, tirar-te-á a túnica e larga-lhe também a capa. Eu creio que vocês já leram isso daí. Deus me ensinou, querida igreja. Vai lá para a pessoa te ajudar, e a pessoa só quer aproveitar de você. Não é? Vai fazer uma compra, acontece com uma coisa. Vai passear num lugar, acontece com uma coisa. E sempre alguém aproveitando. O inimigo, ele começa, irmãos, a entrar nessas brechas, porque ele quer roubar as tuas bênçãos, amém? Ele não quer que você venha prosperar. O inimigo, ele quer que você fique nervoso, ele quer que você, comece a reclamar, falar de Deus e todo mundo. Mas nós vamos fechar a brecha, irmãos. Se você é fiel a Deus, se você perdeu alguma coisa, fique tranquilo, ele vai te devolver. Amém? Até melhor daquilo que você perdeu. Deus tem mais a te dar daquilo que o diabo roubou de você. Quem está entendendo o que Deus está falando aí? Ele está falando, irmãos, que nós temos que, de vez, deixar o inimigo roubar aquilo que Deus nos tem nos dado. Nós temos que
se colocar na posição, para que ele não roube mais de mim, para que não roube mais de você. Quem está entendendo aí? Aleluia. Então, irmãos, uma palavra linda que ele manda para nós aqui nesta noite, que ele quer que você honre a Deus com todos os seus bens. Amém? Honre o que ele tem te dado, para que você venha honrá-lo a ele. A Bíblia também nos fala de Jó, de que o diabo roubou todos os bens. Eu só contei uma historinha do carro que aconteceu no motor. Mas e Jó? O diabo roubou tudo o que dele? Todos os bens. Mas quem manteve uma atitude correta diante das perdas? A sua mulher, querida da igreja, lhe disse para o quê? Para que ele amaldiçoasse o seu Deus. Foi ou não foi? Só amaldiçoar? Não. Falou assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a Bíblia diz, querida da igreja, que ele demonstrou crer que o seu Redentor haveria de mudar a sua condição. É isso que Deus vai fazer, ele vai mudar a tua condição aqui nesta noite. Aleluia. E por fim, querida igreja, vemos o diabo devolvendo o que havia roubado. Sim, Deus dando-lhe a Jó o dobro de tudo que ele possuía. O que o inimigo está roubando de você? A tua saúde? É a tua paz com Deus? É a tua comunhão com Deus? É os teus bens materiais? É a tua saúde? O que é que ele está roubando de você? Porque Deus, assim como Deus devolveu tudo a Jó em dobro, ele vai fazer também na sua vida. Eu acredito, querida igreja, que se manifestarmos uma atitude correta diante das perdas, e se agirmos corretamente, mesmo sem ofertarmos, só por agirmos corretamente, Deus receberá isso como honra, a ponto de restituir, querida igreja, as perdas causadas. Aleluia. Então guarde isso no teu coração. Se você perdeu alguma coisa na tua vida, Deus, ele vai restituir. Amém? Quem crê assim, dá glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Precisamos aprender a honrar o Senhor com os nossos bens e atitudes, querida igreja. Amém? Vamos agradar a Deus nesta noite. Ele nos leva, eu e você, a usufruirmos de suas abundantes bênçãos. Chega de perder, não é? Aleluia. Quantas coisas nós perdemos? Perdemos talvez porque talvez nós não entendemos. Perdemos talvez porque nós não levamos tão a sério aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas seja como for, nesse último dia desta campanha, honre ao Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Que hoje você oferte a sua vida a Deus aqui nesta noite. Aleluia. A oferta que Deus ele quer receber toda a nossa adoração aqui para Ele nesta noite. Aleluia. Honra ao Senhor. Honra, Ele te conhece. Ele conhece a tua fidelidade. Glória a Deus. Então, tanto Ele conhece que Ele está aqui nesta noite. E Ele vai fazer um grande mover na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai abrir o teu entendimento. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar inteligência. Aleluia, para você ser um bom gestor, para que você seja uma boa gestora, seja no teu trabalho, seja em casa, ou quando alguém te pedir ajuda. Aleluia, começa a ser um bom gestor, uma boa gestora, um bom administrador, uma boa administradora. Aleluia, e você vai ver a mão de Deus agir em teu favor. Quem crê assim dá glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, a ti, Senhor, por esta palavra que não é minha, mas é sua, e que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha preencher os vazios desse coração, trazendo o devido entendimento, a devida compreensão, meu Pai, para que tudo que eles fizerem venha dar certo, Senhor, que eles venham prosperar, porque se o Senhor prosperar a vida deles, meu Deus, e também daqueles que estão me ouvindo, eles vão poder abençoar a tua obra, vão poder abençoar outras vidas, meu Pai, e outras vidas serão abençoadas. Meu Deus, eu creio que ainda existem os remanescentes de Deus, eu sei que ainda existe, meu Deus, aqueles, meu Pai, que tem um coração, meu Deus, alegre para abençoar, meu Deus,
Deus, a tua obra e o teu próximo, Senhor. Meu Pai, que se cumpra esta palavra neste coração e tudo que eles fizer dará certo, meu Pai. Eu creio, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Quem tem a paz do Senhor, diga amém. Vamos despedir bem alegre, vamos lá? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.